Hoje, então, nós chegamos ao nosso estudo de número 20 dessa segunda parte, sobre mulheres da Bíblia. E a última mulher que nós estudamos, né, foi a mulher de Ló. E nós destacamos que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu vou orar nesse momento para que Deus abençoe essa plataforma, para que Deus abençoe esse momento de meditação, abençoe a nossa mente, para que nós possamos olhar para esse texto e aprendermos e apreendermos aquilo que Deus tem para nós no dia que se chama hoje, nesta noite. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque estamos chegando mais ao final de um ano, Pai. E quando nós olhamos para trás, certamente cada uma de nós enxerga momentos difíceis, mas também momentos de muita gratidão, de muito aprendizado. E quando nós olhamos para trás, nós podemos perceber que a sua mão nos acompanhava, como diz esse cântico que nós acabamos de ouvir. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê olhos espirituais para que nós possamos compreender a tua vontade para as nossas vidas, para que possamos compreender quais ciclos precisam ser fechados, em quais mesas nós não devemos nos assentar mais, e o que o Senhor tem reservado para nós, que nós tenhamos essa confiança de que o Senhor sempre faz o melhor para cada uma de nós e que todas as coisas estão debaixo da tua soberania e contribuem de alguma forma para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós vamos meditar em Eclesiastes 7, de 8 a 14, e eu vou ler o texto neste momento. Diz a partir do versículo 8, e é o versículo que nós destacamos: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Eu destaco então o versículo de número 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Muitos não terminam o que começam. E quando isso acontece, se isso acontece conosco, se nós não conseguimos terminar nada do que nós começamos, nós precisamos prestar bastante atenção no motivo pelo qual isso acontece. Nós precisamos buscar na palavra o motivo pelo qual isso acontece. Nós precisamos, como o texto diz, de ter paciência, de ter longanimidade para terminar algo. Tudo que nós começamos demanda tempo, demanda ânimo, demanda perseverança e demanda paciência. Nós precisamos buscar no Senhor essa longanimidade para que nós possamos terminar, levar a bom termo algo que nós começamos. O orgulhoso, geralmente, ele não termina projetos. Primeiro, porque ele fica ensimesmado no próprio orgulho e acha que ele não precisa terminar nem concluir nada. Quando nós nos apegamos a coisas e pessoas, assim como a mulher de Ló fez,
ela se apegou ao passado, ao que ela havia construído na cidade de Sodoma, e ela não conseguiu terminar a jornada que Deus tinha colocado diante dela. Ela não conseguiu prosseguir naquela caminhada que Deus tinha aberto para ela e para a casa dela. Eu vou pedir que Vamos, vocês calça. fechem os microfones, por favor. Na nossa vida, é inevitável encerrarmos épocas, encerrarmos fases, encerrarmos ministérios, encerrarmos relacionamentos. Faz parte da nossa jornada. Para aquelas que têm filhos, os filhos crescem, saem, vão construir suas famílias, e aquele tempo de cuidarmos, de provermos, acaba, encerra aquele ciclo, né? E eles vão formar a família deles, e aí eles vão viver esse ciclo. Da mesma forma que as estações são definidas, né, e têm propósitos, por exemplo, o outono, quando as folhas caem, depois vem uma renovação, surgem novos brotos, novas folhas, né? As plantas voltam com mais viço. Todas as fases, elas são necessárias. Todas as estações do ano, elas são necessárias. Foram assim estabelecidas pelo próprio Deus. E todas as estações da nossa vida também, elas têm um determinado propósito. E quando chega o final do ano, nós começamos a fazer esse tipo de avaliação. Mas vejam, o final do ano só determina o final daquele ano, mas é o começo do próximo. E assim é com as nossas vidas. O final de uma determinada estação, o final de um determinado ciclo, significa apenas o final daquele ciclo, mas significa o início de outro. E o que nós precisamos fazer é colocar tudo isso debaixo da soberania do Senhor e deixar que Ele conduza as nossas vidas, para que Ele nos mostre qual é o propósito daquela estação para a qual Ele está nos movendo. E às vezes, nós nos comportamos como a mulher de Ló. Alguns ciclos, eles são inevitáveis. Por exemplo, esse que eu exemplifiquei dos nossos filhos saírem das nossas casas para formarem a família deles. É inevitável que isso aconteça. Mas alguns términos e recomeços da nossa vida são estabelecidos pelo próprio Deus e são necessários para o nosso amadurecimento, para a nossa edificação. Mas muitas vezes nós nos apegamos, assim como a mulher de Ló, a coisas, a pessoas que o Senhor já disse, não é mais para você. Você precisa olhar para um novo que eu coloco diante de você, assim como ele fez para Ló e para sua família. Aquela cidade estava tão corrompida e Deus desejou e completou esse desejo de tirar Ló daquele lugar para apresentar a Ló um novo ciclo, uma nova estação, uma nova perspectiva. E no caminho, a mulher de Ló olha para trás e perde esta oportunidade do novo que Deus estava oferecendo para ela. Porque certamente no coração da mulher de Ló, encerrar aquele ciclo estava significando perder algo que ela valorizava no seu coração, perder algo que para ela era mais importante do que aquele recomeço que Deus estava propondo. Mas vejam que a perspectiva dela é que estava equivocada, porque o que Deus estava propondo é que ela e a família dela deixassem aquela mesa de corrupção, de coisas corrompidas, coisas que não agradavam ao Senhor, e estava apresentando uma nova mesa para ela se sentar no novo lugar, desvinculada de toda aquela corrupção. E ela perde essa perspectiva. Ela olha pensando e sentindo que ela estava perdendo algo, porque o coração dela estava naquelas coisas.
e não no novo que Deus queria oferecer. E às vezes nós temos essa mesma perspectiva equivocada. Às vezes nós consideramos que encerrar um determinado ciclo é perder algo, mas nós precisamos olhar para a finalização de ciclos como um convite para viver um novo ciclo. Mas para ter essa perspectiva, nós temos que buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, porque nós só vamos conseguir enxergar a finalização de um ciclo como um convite para um novo ciclo se tivermos essa perspectiva do Senhor, de que Ele é soberano e que se Ele permitiu que uma porta se fechasse e outra se abrisse, é porque Ele tem algo melhor, algo mais adequado para nós. Vejam o que diz Eclesiastes, esse mesmo livro que nós vimos no capítulo 7. Vamos olhar agora no capítulo 3, que fala exatamente sobre tempo para todas as coisas. Vejam, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Ciclos inevitáveis. Nós não temos o controle. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, assim como as estações. Ao tempo da colheita, da semeadura, ao tempo da semeadura, mas há depois o tempo da colheita. Versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Como é difícil compreendermos o tempo de calar e o tempo de falar. E muitas vezes colhemos resultados ruins porque não obedecemos esse tempo. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Se nós analisarmos esse texto, de que há tempo para todas as coisas, com o versículo que está no 14 do capítulo 7, que diz: no dia da prosperidade, goza do bem, ou seja, usufrua, mas no dia da adversidade, ou seja, no dia que vier a tempestade, o problema, considera que Deus fez tanto este da adversidade quanto aquele, o tempo da prosperidade, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, veja, nós precisamos considerar em todo o tempo, seja ele de finalização de ciclo ou de abertura de outro, que tanto um quanto o outro foi Deus quem permitiu. E se nós temos essa perspectiva, que só o Senhor pode nos dar, só o Espírito Santo trabalhando no nosso coração pode efetuar essa mudança em nós, se nós temos essa perspectiva, certamente nós não vamos murmurar. Porque assim, lá no estudo da mulher de Ló, nós vimos que quando nós ficamos presas, escravizadas no passado, seja por uma lembrança boa, seja por uma lembrança ruim, nós perdemos o hoje. Nós deixamos de viver o hoje. E da mesma forma, se nós vivemos presas ao futuro, ansiosas, angustiadas pelo que há de vir, que nós nem sabemos se virá, nós também perdemos o hoje. Isso está muito relacionado com essa perspectiva de tempo para todas as coisas, tempo para cada estação nas nossas vidas. Eu não sei qual a estação que cada uma de vocês está vivendo. Eu sei a estação que eu estou vivendo. E certamente alguns ciclos serão encerrados.
nessa semana, na última semana do ano. Certamente, alguns ministérios não serão mais aqueles que Deus havia proposto para mim. Certamente, algumas portas serão fechadas, mas certamente outras serão abertas. E percebam, a importância não está na porta que é fechada, nem na porta que é aberta. A importância está em que, fechada ou aberta, eu preciso ter a convicção de que foi Deus quem abriu ou fechou. Porque se eu tiver essa perspectiva e essa convicção, eu vou poder deixar a porta que se fechou para trás e entrar na que se abriu, tranquila, segura de que eu estou debaixo da soberania e da condução do Senhor na minha vida. Então, veja, as estações do ano, elas demonstram perfeitamente os ciclos, né? O inverno, por exemplo, é um tempo em que todas as coisas parecem que estão hibernando, né? Aqui nós não temos tanto essa visualização, mas nos países mais frios, por exemplo, os animais, o urso, por exemplo, ele hiberna naquele tempo, ele faz uma reserva e continua com as funções vitais bem baixas para que ele possa passar por aquela estação. E quando chega a nova estação, certamente a primeira coisa que ele faz é sair para fora, né? Para usufruir daquele tempo, assim como esse texto diz, né? Se é um tempo de prosperidade, usufrua, veja o hoje, viva o hoje. Se é um tempo de adversidade, lembra que o mesmo Deus que te deu a prosperidade é esse que está permitindo a adversidade. Somente esta perspectiva vai nos ajudar a perseverar no ciclo que nós estamos vivendo. E não tenha receio de colocar fim em algumas coisas. A mulher de Ló teve receio e resistência em colocar fim naquele ciclo de vida corrompida. E ela perdeu. Ela perdeu eternamente o que Deus tinha reservado para ela. Mas para vivermos desta forma, o nosso coração tem que estar Mãe, preparado. A Bíblia diz que acima de todas as coisas, se tem uma coisa que eu tenho que guardar, é o meu coração. Porque o nosso coração é o centro de todas as coisas. É o nosso coração que se inclina para um lado ou para o outro. E como nós vimos domingo passado, na pregação, lá na 13, o nosso coração ele já é inclinado naturalmente para o mal. A gente não precisa fazer esforço algum para isso. Ele já é assim. Então, o que eu preciso fazer é pedir ao Senhor que realinhe o meu coração para que ele seja inclinado a viver o que Deus tem reservado para mim. Então, eu preciso enterrar o passado. Eu preciso viver o novo de Deus para a minha vida. Lembrando que sempre um término vai anunciar um novo começo. Mas eu preciso ter discernimento, porque senão eu vou sair batendo porta que não era para eu fechar. E vou sair entrando em portas que, na verdade, não eram para eu entrar. Então, isso demanda uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de relacionamento com o Senhor, para que o Espírito Santo me dê discernimento. Vejam que o sacrifício de Jesus na cruz e a ressurreição significou um término da nossa submissão à escravidão do pecado, mas também significou o começo de uma nova jornada para nós, porque ele venceu a morte e nos deu um novo começo. Ele nos deu acesso direto ao Pai. Ele nos deu a vitória sobre a morte. Ele nos deu acesso à vida eterna. Percebem? O que parecia o fim para quem assistiu à crucificação, na realidade, foi o começo de uma nova jornada. Então, o sacrifício de Jesus na cruz e a ressurreição demonstra muito bem que o que pode parecer perder algo porque parece ser um término,
é o início de algo novo que Deus tem reservado para nós. O que que tem limitado o nosso crescimento? O que que tem impedido que nós caminhemos com essa perseverança de terminar aquilo que foi começado, de compreender o momento em que eu preciso terminar o que eu comecei? O que que tem me afastado desse discernimento que só pode vir do alto, que só pode vir do trono do Senhor? Então, nós precisamos compreender que Deus tem términos, encerramentos de ciclos para a nossa vida, mas Ele também tem começos de nova jornada, de nova perspectiva. Mas para que eu possa compreender isso, eu preciso aprender três princípios, três diretivas. Primeiro, eu preciso ter paciência, longanimidade, perseverança para chegar ao final de algo que Deus colocou na minha vida. Olhando sempre para o alvo. Sempre vai ser a nossa mira, o alvo, que é Cristo Jesus. Porque se nós não olharmos para o alvo, nós não vamos acertar. Se vocês pensarem num arqueiro que tem um alvo na sua frente, empunha o arco, coloca a flecha e dispara a flecha, se ele olhar para o lado, ou se ele olhar para trás, ou se ele desviar o mínimo que seja o seu olhar do alvo, ele pode atirar a flecha, mas a flecha não vai chegar no alvo. Esse é um princípio básico e ele vale para as nossas vidas. Eu tenho um alvo para atingir, mas se eu desviar o meu olhar, eu não preciso nem olhar para trás, como a mulher de Ló fez, mas se eu desviar o meu olhar de Cristo, eu não acertarei o alvo. Mas a palavra de Deus, ela não nos deixa com essa perspectiva de que não vou conseguir. A palavra de Deus nos diz sempre: olha para o alvo, deixa as coisas que para trás ficam e olha para o alvo. A palavra de Deus, ela nunca nos joga para baixo. Ela sempre nos mostra o caminho. Ela sempre nos mostra para onde nós devemos olhar. Ela sempre nos mostra onde os nossos olhos devem estar fixos. Para terminar algo, nós precisamos passar pelo processo. E isso inclui, às vezes, podas, assim como uma planta que nós temos, que às vezes está murcha, às vezes está amarelada, ou às vezes está simplesmente com um aspecto de que não está muito sadia. Nós vamos lá, podamos, colocamos adubo e ela renasce, ela fica viçosa. Às vezes, o processo na nossa vida vai incluir algumas podas. Muitas vezes, Deus fará podas em nós, não com o sentido de nos matar, de nos destruir, mas para que nós possamos renascer, para que novos brotos, folhas possam nascer na nossa vida. E para isso também vai precisar de adubo, ele vai precisar remexer a terra, e nós só conseguimos tudo isso através do estudo da palavra, que foi a nossa proposta durante todo este ano, aqui junto com vocês. Estudar a palavra, estudar os textos, para aprender nos textos como é que nós suportamos o dia da adversidade, como é que nós vivemos o dia da prosperidade. E seja lá ou seja cá, o nosso olhar tem que ser um olhar de gratidão, sabendo que um ou outro é Deus quem permite. Para passar pelo processo, às vezes nós passaríamos por correções, por ajustes na caminhada, e só o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas. E só através de uma vida de intimidade com Ele, através
da meditação da palavra, de uma vida devocional, de uma vida de oração, porque quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. E quando nós oramos, nós falamos com o Senhor, nós colocamos diante dele toda a nossa frustração, toda a nossa dificuldade, mas também toda a nossa gratidão de saber se hoje eu sei quem eu sou, é porque ele segurou a minha mão durante todo esse processo, seja me corrigindo, seja ajustando a minha rota, seja fazendo algumas podas para que eu possa ser revigorado. E o terceiro pilar, para terminar algo, eu tenho que olhar sempre para o alvo, assim como o arqueiro. Não basta eu empunhar o arco, nem eu colocar a flecha, nem eu me posicionar, se no momento de disparar a flecha, eu desviar o meu olhar do alvo. E vejam, o alvo ele nunca é colocado atrás do arqueiro. O alvo sempre é colocado na frente, em linha reta. E o arqueiro se posiciona em linha reta. E quando ele fixa os olhos no alvo, quando ele calcula o que ele precisa fazer para atingir o alvo, essa flecha ela não vai em linha reta. E ela tem contra ela a resistência do vento. A flecha, ela não segue o caminho dela livre. Ela encontra obstáculos pela frente. No mínimo, ela encontra a resistência do vento, que varia. Às vezes o vento está calmo. Às vezes, no dia da competição ou do treino, o vento está forte. E o arqueiro precisa estar consciente de tudo isso. E na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente pega o ar, a gente empunha a flecha, olha para o alvo, mas vem o vento. E quando a gente perde a perspectiva de que quem controla o vento não somos nós, mas o próprio Senhor, a flecha não chega ao alvo. Mas quando eu tenho a perspectiva de que o Senhor dos ventos, quando eu estiver debaixo do controle e da soberania dele, rendida aos pés dele, nem o vento será capaz de impedir que a flecha chegue ao alvo. Nós precisamos ter o nosso coração preparado para isso. Nós precisamos compreender essa verdade tão simples. A palavra de Deus, ela não é complicada. Ela é singela. Jesus não foi uma pessoa complicada. Ele falava de forma simples. Da mesma forma como ele falava com os doutores, ele falava com uma pessoa simples. A mensagem do Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é uma só. A redenção que Deus nos trouxe através de Cristo Jesus. Porque ele veio, morreu na cruz, mas não terminou ali. Ele ressuscitou, venceu a morte e foi o começo de uma nova jornada para mim, para você. Desde que nós reconheçamos que esse sacrifício foi suficiente, desde que eu reconheça o Senhor, Jesus, como Senhor da minha vida, e não olhe para mais nada, não olhe para trás, olhe sempre para o alto. Que essa verdade possa falar fundo ao nosso coração, ainda mais nesse final de ano. Certamente eu e você vamos olhar para trás e vamos ver algumas coisas que não terminaram como nós pensamos que ia terminar. Mas coloquemos isso diante de Deus. Peçamos ao Senhor para nos mostrar o propósito dele para isso. Mas certamente, se nós olharmos para trás, nós vamos reconhecer que a bondade do Senhor nos seguiu todos os dias, que a graça dele foi derramada sobre nós, por isso nós estamos aqui hoje, ouvindo e meditando na palavra dele. Que nós tenhamos esse coração grato, que nós possamos colocar diante do Senhor todos os ciclos que precisam ser encerrados na nossa vida e que nós possamos colocar diante dele também os novos ciclos que ele pretende implementar nas nossas vidas. E descansemos na certeza de que ele era, é e sempre será, que o
ontem e o amanhã, assim como hoje, estão nas mãos dele. Mas Amém. nós devemos viver o hoje que ele tem nos dado, com o coração grato. Hoje, então, nós chegamos ao nosso estudo de número 20 dessa segunda parte, sobre mulheres da Bíblia. E a última mulher que nós estudamos, né, foi a mulher de Ló. E nós destacamos que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu vou orar nesse momento para que Deus abençoe essa plataforma, para que Deus abençoe esse momento de meditação, abençoe a nossa mente, para que nós possamos olhar para esse texto e aprendermos e apreendermos aquilo que Deus tem para nós no dia que se chama hoje, nesta noite. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque estamos chegando mais ao final de um ano, ó Pai. E quando nós olhamos para trás, certamente cada uma de nós enxerga momentos difíceis, mas também momentos de muita gratidão, de muito aprendizado. E quando nós olhamos para trás, nós podemos perceber que a sua mão nos acompanhava, como diz esse cântico que nós acabamos de ouvir. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê olhos espirituais para que nós possamos compreender a tua vontade para as nossas vidas, para que possamos compreender quais ciclos precisam ser fechados, em quais mesas nós não devemos nos assentar mais, e o que o Senhor tem reservado para nós, que nós tenhamos essa confiança de que o Senhor sempre faz o melhor para cada uma de nós e que todas as coisas estão debaixo da tua soberania e contribuem de alguma forma para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós vamos meditar em Eclesiastes 7, de 8 a 14, e eu vou ler o texto neste momento. Diz a partir do versículo 8, e é o versículo que nós destacamos: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Eu destaco então o versículo de número 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Muitos não terminam o que começam. E quando isso acontece, se isso acontece conosco, se nós não conseguimos terminar nada do que nós começamos, nós precisamos prestar bastante atenção no motivo pelo qual isso acontece. Nós precisamos buscar na palavra o motivo pelo qual isso acontece. Nós precisamos, como o texto diz, de ter paciência, de ter longanimidade para terminar algo. Tudo que nós começamos demanda tempo, demanda ânimo, demanda perseverança e demanda paciência. Nós precisamos buscar no Senhor essa longanimidade para que nós possamos terminar, levar a bom termo algo que nós começamos. O orgulhoso, geralmente, ele não termina projetos. Primeiro,
porque ele fica ensimesmado no próprio orgulho e acha que ele não precisa terminar nem concluir nada. Quando nós nos apegamos a coisas e pessoas, assim como a mulher de Ló fez, ela se apegou ao passado, ao que ela havia construído na cidade de Sodoma, e ela não conseguiu terminar a jornada que Deus tinha colocado diante dela. Ela não conseguiu prosseguir naquela caminhada que Deus tinha aberto para ela e para a casa dela. Eu vou pedir que vocês Calça. fechem os microfones, por favor. Na nossa vida, é inevitável encerrarmos épocas, encerrarmos fases, encerrarmos ministérios, encerrarmos relacionamentos. Faz parte da nossa jornada. Para aquelas que têm filhos, os filhos crescem, saem, vão construir suas famílias, e aquele tempo de cuidarmos, de provermos, acaba, encerra aquele ciclo, né? E eles vão formar a família deles, e aí eles vão viver esse ciclo. Da mesma forma que as estações são definidas, né, e têm propósitos, por exemplo, o outono, quando as folhas caem, depois vem uma renovação, surgem novos brotos, novas folhas, né? As plantas voltam com mais viço. Todas as fases, elas são necessárias. Todas as estações do ano, elas são necessárias. Foram assim estabelecidas pelo próprio Deus. E todas as estações na nossa vida também, elas têm um determinado propósito. E quando chega o final do ano, nós começamos a fazer esse tipo de avaliação. Mas vejam, o final do ano só determina o final daquele ano, mas é o começo do próximo. E assim é com as nossas vidas. O final de uma determinada estação, o final de um determinado ciclo, significa apenas o final daquele ciclo, mas significa o início de outro. E o que nós precisamos fazer é colocar tudo isso debaixo da soberania do Senhor e deixar que Ele conduza as nossas vidas, para que Ele nos mostre qual é o propósito daquela estação para a qual Ele está nos movendo. E às vezes nós nos comportamos como a mulher de Ló. Alguns ciclos, eles são inevitáveis. Por exemplo, esse que eu exemplifiquei dos nossos filhos saírem das nossas casas para formarem a família deles. É inevitável que isso aconteça. Mas alguns términos e recomeços da nossa vida são estabelecidos pelo próprio Deus e são necessários para o nosso amadurecimento, para a nossa edificação. Mas muitas vezes nós nos apegamos, assim como a mulher de Ló, a coisas, a pessoas que o Senhor já disse, não é mais para você. Você precisa olhar para um novo que eu coloco diante de você, assim como ele fez para Ló e para sua família. Aquela cidade estava tão corrompida e Deus desejou e completou esse desejo de tirar Ló daquele lugar para apresentar a Ló um novo ciclo, uma nova estação, uma nova perspectiva. E no caminho, a mulher de Ló olha para trás e perde esta oportunidade do novo que Deus estava oferecendo para ela. Porque certamente no coração da mulher de Ló, encerrar aquele ciclo estava significando perder algo que ela valorizava no seu coração, perder algo que para ela era mais importante do que aquele recomeço que Deus estava propondo. Mas vejam que a perspectiva dela é que estava equivocada, porque o que Deus estava propondo é que ela e a família dela deixassem aquela mesa de corrupção, de coisas corrompidas, coisas que não agradavam ao Senhor, e estava apresentando uma nova mesa
para ela se sentar no novo lugar, desvinculada de toda aquela corrupção. E ela perde essa perspectiva. Ela olha pensando e sentindo que ela estava perdendo algo, porque o coração dela estava naquelas coisas e não no novo que Deus queria oferecer. E às vezes nós temos essa mesma perspectiva equivocada. Às vezes nós consideramos que encerrar um determinado ciclo é perder algo, mas nós precisamos olhar para a finalização de ciclos como um convite para viver um novo ciclo. Mas para ter essa perspectiva, nós temos que buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, porque nós só vamos conseguir enxergar a finalização de um ciclo como um convite para um novo ciclo se tivermos essa perspectiva do Senhor, de que Ele é soberano e que se Ele permitiu que uma porta se fechasse e outra se abrisse, é porque Ele tem algo melhor, algo mais adequado para nós. Vejam o que diz Eclesiastes, esse mesmo livro que nós vimos no capítulo 7. Vamos olhar agora no capítulo 3, que fala exatamente sobre tempo para todas as coisas. Vejam, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Ciclos inevitáveis. Nós não temos o controle. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, assim como as estações. Ao tempo da colheita, da semeadura, ao tempo da semeadura, mas há depois o tempo da colheita. Versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Como é difícil compreendermos o tempo de calar e o tempo de falar. E muitas vezes colhemos resultados ruins porque não obedecemos esse tempo. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Se nós analisarmos esse texto, de que há tempo para todas as coisas, com o versículo que está no 14 do capítulo 7, que diz: no dia da prosperidade, goza do bem, ou seja, usufrua, mas no dia da adversidade, ou seja, no dia que vier a tempestade, o problema, considera que Deus fez tanto este da adversidade quanto aquele, o tempo da prosperidade, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, veja, nós precisamos considerar em todo o tempo, seja ele de finalização de ciclo ou de abertura de outro, que tanto um quanto o outro